Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados e que o ano de 2020 venha a ser profícuo, venha a ser magnífico na sua vida. E isso só é possível se você fizer a escolha certa. Se você quer um ano abençoado, você tem que buscar ser a própria bênção quando você ouve e pratica a palavra de Deus. Quando você ouve, mas não pratica, você será a mesma pessoa, você viverá a mesma vida que aqueles que nem sabem que existe a palavra de Deus, portanto não dão a mínima para ela. Então vai ser essa pessoa tão desastrada, tão infeliz quanto as demais pessoas. Então é assim, minha amiga, com Deus não existe mais ou menos, ou é ou não é, é sim, sim, não, não. Quem ouve e pratica é abençoado, tem direito a ser a própria bênção, não ser abençoado apenas, mas ser a própria bênção. Mas quem não pratica a palavra de Deus pode ouvir, pode conhecer, como Jerusalém conhecia muito bem, como os judeus conhecem muito bem, como muitos cristãos conhecem muito bem, como muitos teólogos conhecem muito bem, mas não praticam, continuam sendo a própria maldição. Essa é a realidade. Então, o ano 2020 depende só da sua escolha. Sabe, eu vou dizer para vocês uma coisa. Jesus disse, olha só, Jesus andou por muitas cidades, muitos vilarejos. Ele foi por todos os lugares. Mas houve um lugar que Jesus foi, entrou, e que ele chorou. Você sabia disso? Foi a única cidade que Jesus, quando entrou, chorou. E onde? A cidade mais importante, mais conhecida de todo o mundo, a cidade de Jerusalém. Olha só o que diz o texto do profeta Jeremias. Diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Lava o teu coração da malícia, Jerusalém, para que sejas salva. Veja só, Jerusalém é o centro da fé cristã, é o centro da religião cristã, do cristianismo, é o centro do catolicismo, é o centro do muçulmano e do judaísmo. Então, no maior centro religioso do mundo, que é Jerusalém, o profeta, movido pelo Espírito Santo, diz: lava o teu coração, ó Jerusalém, para que sejas salva. É óbvio que naquela altura que o profeta Jeremias profetizou essa palavra, naquela altura, Jerusalém era o centro
do judaísmo. Jerusalém era onde estava construído o templo original de Salomão. Então, era uma cidade extremamente importante para o judeu que guarda as suas tradições, guarda com extremo cuidado as suas tradições e rituais e costumes, mas não guardava a palavra de Deus. Não guardava a palavra de Deus. Guardava o sábado, mas não guardava a palavra de Deus. Se guardava de comer certos alimentos, mas não guardava a palavra de Deus. Então, Deus fala para esse povo ultra religioso: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. E eu creio que o Senhor está falando a mesma coisa hoje. Não adianta, você vai em Jerusalém, hoje, todo mundo quer ir em Jerusalém, todo mundo quer visitar Jerusalém, mas todo mundo quer visitar Jerusalém da mesma forma como todo mundo, agora no final de ano, quer visitar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é famoso pelas suas praias, pelo seu carnaval, pelas suas festas pagãs. Então, todo mundo se dirige para o Rio de Janeiro para ver as festas carnavalescas, onde a imoralidade, a promiscuidade e tudo mais que não presta ferve. Bom, Jerusalém também era assim. Jerusalém era, não, ainda é assim. Jerusalém é uma cidade extremamente requisitada, visitada por todo mundo, mas se mantém na malícia. Por quê? Por causa dos seus preceitos, seus costumes, sua religiosidade, porém cheios de malícia. Assim também a igreja evangélica. Você que é evangélico, eu falo evangélico porque eu conheço um pouco da igreja evangélica. Você é evangélico, você conhece bem a Bíblia, você já foi crente, ou talvez seja crente, ou então você é um ex-pastor, uma ex-esposa de pastor, de bispo, ex-obreira, ex-obreiro. Então você faz assim, você conserva dentro de si as suas orações, você conserva dentro de si, digamos assim, a leitura da Bíblia, jejuns. Você faz o que é fácil, mas você não faz o que Jerusalém tampouco fazia, que era obedecer à palavra de Deus. Então, muitas pessoas que nos ouvem neste momento sabem que estão fazendo as coisas erradas, mesmo assim elas continuam fazendo, porque, no fundo, pensam que um dia Deus vai abrir a porta para todos e falar: tá bom, pode entrar todo mundo, porque esquece que eu falei e pode entrar aqui. Não, minha amiga, meu amigo, não é assim não. Deus falou para Jerusalém, fala para você também, porque verdadeiramente o que deixa a pessoa um tanto desanimada da fé é por causa do montante de malícia que carrega dentro de si. E ele diz: lava o teu coração da malícia para que sejas salva. Você, minha amiga e meu amigo, tem que saber disso. Você tem que ter conhecimento disso. Não adianta você ir na igreja, não adianta você fazer as suas ofertas, seus dízimos, seus propósitos, seus jejuns. Não adianta você ser fiel à sua igreja,
a sua denominação, mas se você carrega malícia dentro de si, seja com o pastor, seja com a igreja, seja com o irmão, seja com quem for, seja com um membro, não importa, a malícia que você carrega dentro de si, essa te condena, mesmo você sendo uma pessoa religiosa, mesmo sendo religiosa, que é o que acontecia e acontece hoje em Jerusalém. É como o Rio de Janeiro, né? Tem as suas festas carnavalescas e tal, mas o povo passando necessidade, sem direito ao mínimo que os governantes têm que dar: saúde, segurança, educação e tudo o mais que uma cidade digna merece. Por quê? Por causa dos corruptores, por causa daqueles que roubaram, aqueles que afundaram suas vidas no dinheiro roubado do povo. Então, a malícia fervilha no meio das pessoas religiosas da mesma forma. A malícia. Então, a mentira, a traição, a promiscuidade, adultério, há toda sorte de pecado por causa da malícia que as pessoas que dizem crer na palavra de Deus carregam dentro de si. E ele diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Malícia não é o pecado, não. A malícia que faz o pecado ser gerado. Essa é a realidade. E ele faz a pergunta: até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Só os pensamentos da iniquidade já fazem a pessoa ser iníqua, ser pecadora, ser condenado à morte eterna. Essa é a realidade. Você sabe, minha amiga, Jerusalém estava devastada pela malícia, porque as pessoas não se respeitavam mais, não tinham na lei de Deus, na lei mosaica, na Torá, o seu referencial de conduta, de vida espiritual e moral. Não. Eles viviam à la vontade, de qualquer maneira. Então, pensavam que porque praticavam suas tradições, suas festas religiosas, porque praticavam seus costumes religiosos, eles estavam bem. Mas não. Não. E a mesma coisa acontece dentro das igrejas evangélicas. Então, está havendo uma verdadeira destruição, uma devastação do inferno no meio da igreja, porque as pessoas insistem em carregar consigo a religiosidade, elas pensam que é fé, elas carregam a religiosidade mesclada com a malícia, o coração cheio de maus olhos, cheio de pensamentos iníquos, de projetos pessoais, egoístas. Minha amiga, meu amigo, nós vamos entrar 2020, e será que esse 2020 vai ser diferente do 2019 na sua vida? Só depende de você. Só depende de você mudar o seu ser. É verdade que o mundo paira no abismo, está a um passo do abismo, e Jesus está voltando. Mas e você que diz que crê na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras? Será que você está com a vida em ordem? Se você morrer hoje, você está com a vida em ordem? Sua alma está salva? Sua mente está limpa?
Seu coração está lavado de malícias? Minha amiga, cada um sabe de si. Eu não estou aqui acusando A, B ou C, porque nós fomos enviados como servos de Deus, semeadores, profetas, anunciadores das boas novas. E nós fazemos isso, nós anunciamos as boas novas, mas nós não podemos omitir, falar o que o Espírito Santo tem tocado nesses últimos dias sobre a malícia que muita gente carrega, e muita gente tem saído da igreja, tem abandonado a fé, tem abandonado Jesus por causa de uma malícia. Muita gente tem jogado sua alma no mundo por causa da malícia. Amiga e amigo, pense bem. Antes de você entrar o ano novo, por exemplo, terça-feira, entre 5 horas da tarde e 8h30 da noite, entre 5 da tarde e 8h30 da noite, nós vamos ter um grande batismo nas igrejas universal do Reino de Deus. E você, se você quiser mortificar ou sepultar o seu velho eu, a sua velha natureza, então vá nesse batismo, mas antes você vai confessar os seus pecados, se lavar por dentro, para que então, quando você entrar nas águas batismais, você seja sepultada de verdade, e aí você, ao levantar dali, venha viver em novidade de vida. Faça isso, de 5 da tarde às 8h30 da noite. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós teremos esse batismo para as pessoas que querem se lavar de tudo que tem sido até hoje, de tudo, se lavar completamente. Não é isso que a gente gosta de fazer? Tomar um banho, ter o corpo limpo, saber que está limpo. Pois é, mais importante é sepultar a velha natureza para saber que a sua alma está limpa, sua consciência está limpa. Você não tem nada contra ninguém, você é uma pessoa que faz as coisas certas, você vive dentro do padrão moral e espiritual da palavra de Deus, sua consciência não pesa, você faz a sua oração, Deus recebe a sua oração. Você é uma pessoa limpa, então você entra o ano novo com novos projetos e Deus vai abençoar esses projetos. Mas se há malícia dentro de você, o que adianta você entrar no ano novo? O seu corpo, sua alma, continua a mesma coisa. Então, faça uma avaliação, minha amiga, meu amigo, para que você possa entrar esse ano de 2020 com um novo ser, uma nova criatura, uma nova mente e um novo coração. Graças a Deus. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem
posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou, se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração? Em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Tem uma história muito especial, especialmente o Sidney, de realização, de projetos, de nesta época do ano apresentar sonhos e projetos a Deus e vê-los todos realizados. Não é isso? Sim, bispo. Mas não foi assim. Não foi tão fácil. Hoje está assim. Mas eu vou contar um pouco de mim. Aconteceu assim, na juventude, o meu pai, ele tinha vício de bebidas e era muito violento. E esse alcoolismo foi destruindo a nossa casa, né? E o meu irmão, que morava em Santos, ele me convidou para ir morar com ele. Eu pensei, eu vi uma oportunidade. Falei, agora eu vou sair desse sofrimento. Vou morar com ele. Eu me lembro quando eu cheguei lá, ele me chamou para fazer na beira do mar, jogar uma rosa para ir manjar, para fazer uns pedidos. E eu fiz. Qual foi o meu pedido? Falei, um dia eu não vou morar com ele, eu vou morar aqui e ter a minha própria casa. E nesse intervalo ele separou da minha cunhada. Separou da minha cunhada, eu fiquei na rua. Aí estava trabalhando, fiquei na rua, não tinha onde morar, ganhava pouco. E fiquei em torno mais ou menos de uns 8 meses morando na rua. Quer dizer, você pediu um lugar para morar e foi morar na rua. E fiquei na rua, sofrendo. Aí eu me afundei na bebida. Poxa, eu fiz um pedido para ter uma vida estabilizada aqui no litoral, que eu achava bonito, né? Sempre achei o litoral bonito. Mas a coisa virou ao contrário. Fiquei na rua. E foi difícil, por quê? Porque eu não tinha onde morar. Não tinha nem o que comer. Eu imagino que muitas pessoas fazem o mesmo, Renato. Tudo que dá errado para elas culpam Deus, né? Elas não fizeram nada por ele, não pediram, não fizeram voto com ele, nada. Mas elas culpam ele, assim, ele é automaticamente culpado de tudo que acontece de errado na vida dela. Mas quando elas fazem essas coisas, né, para as entidades e essas religiões, essas coisas que acontecem, fazem aí, essas coisas, ir na praia, pular as 7 simpatias, ondas, superstições. Elas não culpam ninguém, elas não sei o que elas pensam. Elas culpam elas mesmas. De repente eu não pulei 7 ondas, foi 8 e eu não vi. A uva não era aquela, era outra uva e tal. As pessoas culpam elas mesmas, mas quando acontece a desgraça, realmente Deus é costas largas, né? Tudo sempre é culpa culpado. dele. Mas aí você
Ficou 8 meses morando na rua. Morando na rua. E nesse decorrer do tempo, eu pensei, eu pensava, se eu voltar para minha casa, é sofrimento. E eu estou aqui no sofrimento também, mas não teve jeito. Falei, preciso dar um jeito nessa minha vida. Voltei, eu amiguei com ela, meu pai me deu uma casinha no fundo da casa dele. Aí nasceu uma menina, a menina era criança, comecei a trabalhar e comecei a fazer o quê? Ir pro bar, comecei a me embriagar, comecei a beber. Porque sempre dá para piorar um pouco, né? E comecei a ter uns... Não era o suficiente a miséria, o problema. Agora vamos pro bar, vamos beber, vamos piorar mais. Isso. E essa casa que o meu pai me cedeu, ela chovia dentro. Era um sofrimento só. Como que alguém pode sonhar numa situação dessas? Como é que alguém pode sonhar, esperar um futuro melhor se está vivendo numa desgraça dessa? Na casa dos fundos do pai, alcoólatras, passando necessidade. Como que alguém vai virar o ano e dizer assim, olha, esse ano vai ser melhor pra gente? Não, só na música, só nas músicas de festas de fim de ano, que vem lá aquela música, Deus, ano velho, feliz. Não, As músicas eles cantam, mas todo mundo sabe que acabou a festa, vai voltar tudo que era antes. Eu fico pensando, Renato, e aquelas pessoas que falam assim, feliz ano novo, hein? Eu desejo para você feliz ano novo. Tá, desejar não adianta nada, né? Porque todo mundo deseja feliz ano novo para todo mundo e todo mundo continua tendo um ano muito infeliz, né? Mas por quê? Porque vive assim. E muita gente hoje tem levantado bandeiras que promovem esse tipo de vida, tá? Que é assim, vamos viver de acordo com o que acontecer, não vamos pensar. Essas formas, né, de pensar é que leva a essa vida aí, de você se tornar viciado, de você ter uma gravidez indesejada, você adquirir doenças, de você adquirir problemas financeiros, porque provavelmente você tinha problemas financeiros também. Quando a gente fala assim, você tem que planejar, a pessoa vai contra tudo isso que ela tem vivido até aqui, porque o mundo tem falado, tem promovido isso. Não planeje, deixa a vida te levar, né? Mas olha como é que a vida tem te levado, olha como é que o mundo tem te tratado. Então, como é que ficou essa situação? Por quanto mais tempo? O que aconteceu? O que ocorreu? Eu trabalhava na empresa e tinha um rapaz que era da igreja. Aí ele falava para mim, vamos passar o fim do ano na igreja. O que eu falava para ele? Eu vou passar o fim do ano na igreja? Não bebe, o que você faz? Eu falava para ele, você não bebe, você não fuma, não sai. O que eu vou fazer no fim de ano na igreja? Sendo que o meu final de ano era com bebida, colegas. Eu falei, mas eu não quero ser crente. Eu tinha isso comigo, eu não queria ser crente. E ele insistindo. Aí eu falei, eu vou lá na virada de ano. Mas fui daquele jeito, fui amarrado, mas fui. Aí eu cheguei lá, o pastor, fiquei ouvindo o pastor falar, aí o pastor falou de Josué. Eu não sabia nada, eu estava lá. Aí o pastor falou de Josué, falou assim, que Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo me despertou. Falei, mas minha família está tudo destruída, não tem mais jeito. E eu quero isso então, quero servir esse Senhor. E ele falou do Espírito Santo. Eu não sabia direito que era Espírito Santo, mas o rapaz tinha falado para mim sobre o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo? Aí o pastor falou que na virada, para meia-noite, ia buscar o Espírito Santo, clamar, né? Eu fiquei lá. Ele tinha levado uma folha para eu fazer o projeto. Fiz o meu projeto, estou lá com o meu projeto. Aí o pastor começou a pregar. Quer dizer, o seu amigo trouxe uma folha da igreja para você, Sim. Te convidou para a vigília de Ano Novo e disse, olha, faz um projeto aí. E você entendeu que você tinha que, pela primeira vez, planejar a sua vida. Pedir algo melhor, visualizar algo melhor. Eu precisava de uma solução, né? Porque eu não aguentava mais. Mas espera aí, vamos ver aqui. Você ainda guarda a folha. Guardo. Né? Tá aqui a folha que o Sidney escreveu, o projeto. Tá aqui. Olha só. Janeiro. Minha mulher convertida e toda a minha família e que o Espírito Santo venha sobre mim. Em janeiro. E você disse que dia 5 de janeiro, está até marcado aqui, dia 5 de janeiro, ele fez um círculo aqui, a esposa dele foi para a igreja. Na igreja. Estava na igreja. Por quê você foi para a igreja?
Você sabia que ele tinha escrito aqui? Não sabia. Eu estava em casa, dormindo, e acordei assim do nada, aí o Gabriel, meu outro filho, era de colo, e aí a Daiane cuidava dele, né? E eu falei, filha, vamos para a igreja, a gente não está fazendo nada em casa. Aí fomos, porque eu estava trabalhando só 3 dias da semana. Eu falei para ela, vamos para a igreja. Toda a sua família foi para a igreja naquele mesmo ano. Sim. Aí está aqui, fevereiro, você diz, quero estar fazendo obras para Deus, ganhando almas, e a sua independência financeira, com a sua confecção e a casa construída. Isso temos máquinas de costura, temos a casa hoje, e foi acontecer. Isso tudo foi no mesmo ano que aconteceu. E aí o que aconteceu também? Além de gente ter as máquinas, eu passei em um concurso, passei a ser funcionário público, e as coisas foram mudando. Mudando de uma maneira que é uma coisa sobrenatural. Até a sogra entrou na lista aqui, né? Em maio você pediu que a sua sogra viesse se libertar de todas as doenças que estavam nela. Ela estava doente. Ela era muito doente, minha mãe. Problema de coração. Foi curada. Foi curada. Então tá aqui, mês a mês ele foi... junho quero que eu venha comprar um carro 0 quilômetro. A gente tem da um carro. concessionária. A gente tem o carro. E vai acontecer. E no final você escreveu aqui, muitas coisas, mas em dezembro, o último pedido, que a minha filha, que é a Daiane, venha ser uma obreira na casa de Deus, para servir à sua obra. Então, bispo, isso aí aconteceu o quê? Quando eu cheguei na igreja, eu vi os obreiros de branquinho, tudo do lado, e eu achei muito bonito. Falei, puxa, se a minha filha tivesse aí um dia, né, vai ser muito bacana. E eu coloquei isso aí. E hoje, né, para a glória do nome do Senhor Jesus, que isso tudo aconteceu, é que hoje eu sou obreiro, minha esposa, ela também, que é a esposa de pastor agora, né? Ela não só se tornou obreira, hoje é casada e com o meu pastor. filho também é obreiro. Né? Estamos tudo fazendo a obra de Deus, como o pastor disse lá no altar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E fomos levantados juntos no mesmo dia, eu e meu pai, de obreiros. Mas isso não foi no ano 2000, isso foi mais para frente. Não, esse já foi mais para frente. Quer dizer, mas você pediu lá atrás. Eu pedi nessa Deus não folha. se esqueceu. Não. E nem você, porque você guardou a folha. Olha só, essa folha aqui tem 20 anos. Está conservada. 20 anos, está aqui. E ele guardou como testemunho. Todos os projetos dele foram 12 pedidos, de janeiro a dezembro. 12 pedidos que ele fez, está aqui, ó, de janeiro, no início, todos os meses até dezembro, o último pedido. Todos eles, Deus atendeu, sem falhar. Será que é coincidência isso? Não, isso não é coincidência. Isso é o uso da fé inteligente. O Sidney não ia na igreja. Ele passava o ano novo na praia, fazendo lá os pulos, lá oferecendo rosa para Iemanjá e tudo mais. É isso que ele fazia. E só vinha desgraça na vida dele. Chegou a morar na rua. Mas quando o amigo dele falou com muita sabedoria, muita propriedade, com inteligência, falou para ele, levou essa folha para ele e falou para ele, olha, o Sidney, faz aí um projeto, vamos lá na igreja, passar a vigília da virada, vamos lá na igreja. O Sidney, então, entendendo que a vida dele estava desgraçada, que não havia projeto, o único projeto que havia para a vida dele era o projeto para mais desgraça, então ele falou, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? E o ano 2000, a década foi realmente... Porque ele virou foi a década, sozinho, foi virada né, de década também, né? Ele foi sozinho. E foi virada de década. Mudou mesmo a sua história. Mudou por completo. Aí você se pergunta, o que eu tenho que fazer para a minha vida ser diferente? Faça isso. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Coloca aí a imagem do projeto para 2020. Você vai até a Universal mais próxima e pede ao pastor a folha dos projetos para 2020. Você vai fazer um projeto. E pode até usar o verso da folha para escrever outras coisas também. Você vai escrever o seu projeto. E na vigília da virada, dia 31 de dezembro, às 22 horas, você vai comparecer a uma Universal, a Universal mais próxima na sua cidade. E você vai virar o ano, você vai virar a década na presença de Deus. E você vai pedir a Deus a força
para levar a cabo esses projetos. Você vai entrar na nova década com as mãos dadas com Deus e com a Santa Ceia, o pão e o vinho. Vamos ver o que vai acontecer. Porque a promessa dele diz assim, olha só, coloca Deuteronômio 11, 25, por favor. A promessa dele diz o seguinte: ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Em outras palavras, você vai ser temido pelos inimigos, porque a terra que o povo ia possuir era uma terra ocupada por inimigos. Então o povo tinha que ser forte para tomar posse. E Deus, por isso, está prometendo: ninguém vai resistir diante de vocês. Então esta é a nossa fé, a década da força. Agora, em janeiro, o Bispo Macedo e demais bispos de todo o mundo subirão o Monte Sinai, levando os pedidos de milhares de pessoas para este lugar sagrado, onde Deus desceu. Se você ainda não preparou o seu pedido e deseja participar da maior campanha de transformação de vida, dia 31 de dezembro será a última oportunidade que você terá neste ano de subir ao altar e enviar o seu pedido ao Monte Sinai. A mesma maravilha que aconteceu neste lugar acontecerá em 2020 também na vida dos que creem. Iniciaremos o novo ano, fazendo uma aliança com Deus para que essa seja a década da força. Vigília da virada de década. Dia 31, das 22 horas à meia-noite 15, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Jorge Carvalho, tenho 49 anos, sou advogado e nasci no interior da Bahia. Aos 2 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai e nós fomos expulsos da única casa que nós morávamos. Depois de um bom tempo, isso já com uns 15 anos, a minha mãe conseguiu, aliás, uns 13, 14 anos, minha mãe conseguiu alugar um espaço para que nós pudéssemos morar juntos. Isso era um porão na periferia, na Zona Leste, nós morávamos no porão, com uma dificuldade muito grande, porque era só minha mãe que trabalhava para sustentar a gente. Nesse porão era um porão que quando chovia parecia uma cachoeira, era uma cascata, caía muita água, água suja, água com limbo, era muito ruim, perdia os móveis, tinha mofo. A ceia de Natal não tinha. O máximo que minha mãe conseguia, com que ela recebia, era comprar uma ou outra roupa para a gente, que a gente ficava esperando, ansioso, para poder comprar uma roupa, um calçado, né? E normalmente nós gostávamos quando convidavam a gente para ir na casa dos outros, porque na nossa casa propriamente dito não tinha ceia. Eu não me recordo de ter ceia na minha casa. Até que eu imaginei que os estudos poderiam mudar a minha vida. E eu fui estudar, eu fui em busca dos estudos, até porque a minha família toda, ninguém havia se formado nível superior, formação nível superior. Então eu entendi que eu poderia transformar a vida, não só a minha vida, mas da minha família, da minha mãe, com os estudos. Então eu fui fazer direito, que era o meu sonho. Formei, pós-graduei, mas não acontecia absolutamente nada, porque eu tinha conhecimento da lei, mas aquilo não se transformava no que eu imaginava que era dinheiro. E as pessoas esperavam de que um advogado tivesse dinheiro, tivesse uma família constituída, mas na minha vida não era assim. Quando eu comecei a advogar, eu comecei na minha casa, era também uma casa ruim, que isso me perseguia, nunca havia morado numa casa boa, então eu peguei um espaço, um quarto daquela casa que eu morava, do apartamento, e formei um escritório. E era uma coisa muito chata, porque você atender clientes na tua casa não passava credibilidade. Eu tinha um título, mas não condizia com o que se esperava. Eu tinha muitas dívidas, eu havia contraído dívida desde a faculdade. Eu sentia uma vergonha. Na verdade, eu havia feito um investimento alto, não só investimento de valores, mas um investimento de tempo, investimento de expectativa.
Porque na minha cabeça eu teria tapetes vermelhos, apareceria dando entrevistas em televisão, e não era nada daquilo, muito pelo contrário. Eu não tinha cliente. Então a tendência que você pensa, olha, não valeu de nada. Não adiantou eu fazer um curso, porque conhecimento eu tenho, mas que isso não se transforma em dinheiro, que era o que eu esperava. Eu queria era dinheiro para transformar a minha vida e da minha família, e não conseguia. A minha vida sentimental também era reflexo da minha vida financeira. Então eu não me relacionava, eu não queria me relacionar. Na verdade tinha um ou outro relacionamento, mas nada sério, porque eu sabia que isso não poderia chegar a lugar nenhum. Eu me fechava para o relacionamento. Qualquer área que procurasse da minha vida era fracassada. Então aquilo que lá atrás começou aos 2 anos, 2, 3 anos, isso perdurou até 30 e poucos anos. Cheguei na igreja, isso atendendo a um convite de uma amiga, porque eu era religioso, eu era católico, e ia às missas, até que um dia, e ela já era da igreja, ela me convidou e eu resisti. Igreja que eu havia lá atrás zombado inclusive de fogueira santa. Isso me recordo muito bem, que era motivo de chacota, sem contar as outras coisas que a gente imagina, que a Igreja Universal só quer tomar as coisas das pessoas. Então era assim que eu cheguei, achando de que também eu seria mais um daqueles de que seria tomado as coisas que eu não tinha absolutamente. O que eu tinha só era o preconceito de falar de algo que eu não conhecia. Era total ignorante em relação à fé. Eu cheguei e achei interessante aquilo, não era nada daquilo que se falava da Igreja Universal. Muito pelo contrário, era algo que só falava da fé. E comecei a frequentar. Então, da segunda-feira, eu já comecei a vir outros dias, eu me senti à vontade, eu me senti em casa na Igreja Universal, eu fui abraçado pela Igreja Universal quando eu cheguei. E aquele preconceito, ele saiu. E era a época de Fogueira Santa, já se iniciava, já começava a falar da Fogueira Santa. E eu não sabia, obviamente, quando cheguei, o que era a Fogueira Santa. Primeiro que fogueira nós entendíamos que era um fogo, e era um fogo, só que era um fogo diferente, né? E eu via nos testemunhos todos eles com transformação de vida. E eu entendi de que se transformava a vida daquelas pessoas, poderia transformar a minha também. Então eu vi na Fogueira Santa uma oportunidade de ter a minha vida transformada, até porque conhecimento eu tinha. Naquela ocasião eu já era contador, advogado e pós-graduado. Então o que me faltava era algo que poderia vir do altar. E ali eu resolvi fazer uma comunhão com Deus. E eu vi a possibilidade no altar de fazer. E eu fiz uma aliança na Fogueira Santa. Tanto é que eu me classifico como fruto da Fogueira Santa. Tudo que acontece na minha vida tem relação com a Fogueira Santa. Todas as minhas conquistas, e hoje eu não falo de material, eu falo de espiritual, todas elas vêm da Fogueira Santa, do altar. Então eu resolvi me lançar no altar, eu resolvi fazer, eu entendi, eu aceitei aquele convite, porque era um convite, não era uma imposição, de fazer a Fogueira Santa. Eu entendi, eu ligava uma coisa a outra, a Fogueira Santa é igual a sacrifício. Eu resolvi fazer o sacrifício e fiz. O primeiro da minha transformação foi espiritual. Porque eu entendi de que se eu não tivesse a minha vida espiritual toda ela já resolvida, os demais não poderia subestabelecer. Eu recebi o Espírito Santo e aí foi a base de tudo, era a maior conquista que eu tinha. Dali para frente, os meus olhos se abriram, porque eu passei a ter uma aliança com Deus. Então, tudo que eu fazia no altar acontecia. A minha vida sentimental, depois que eu recebi o Espírito Santo, uma das fogueiras santas que eu fiz, foi exatamente para ter a minha vida sentimental restabelecida. Estabelecida, na verdade, porque ela nunca teve, né? E aí eu me relacionei, eu namorei, eu noivei e casei com uma mulher de Deus. Meu casamento hoje é um casamento abençoado, fruto do altar de uma das fogueiras santas. Hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, nós temos uma vida próspera em todos os sentidos. Temos bens, moramos muito bem. Hoje nós temos carros importados, tanto eu quanto ela. Temos um hobby, hoje nós viajamos no mínimo 2 vezes por ano, uma viagem nacional e uma outra internacional. E uma das nossas grandes conquistas foi viagens para Israel.
Nós já fomos 2 vezes, viagem para resorts internacionais, viagem, agora recentemente nós voltamos dos Estados Unidos, Nova York, aquele escritório que tinha faturamento hoje naquela época de R$2.000, R$1.000, hoje nós temos ações de milhões, e tudo isso fruto do altar, porque sem ele eu não poderia absolutamente nada. Toda e qualquer fogueira santa que eu faço não mais para pedir hoje. Eu faço muito mais para agradecer tudo que Deus me fez e eu sei que Ele fará por conta da aliança que eu tenho com Ele. O maior investimento que existe é no altar, né? Então eu posso dizer que eu cheguei à Igreja Universal com 38 anos de idade. Então não foram só 10 anos, foram muito mais do que 10 anos investidos em estudos e que não aconteceram absolutamente nada. E que isso me aconteceu em 3, 4 anos, uma transformação fora do comum no altar. Então, no altar, você não precisa de tempo, você precisa de obediência. O sucesso que tem na minha vida não foi o que eu coloquei no altar financeiro, foi a minha vida que foi junto. Então eu aprendi que com a vida no altar, Deus sustenta. O restante é consequência. Quando eu ouço falar de Fogueira Santa, eu fico extremamente alegre e triste quando ela termina, porque Fogueira Santa é uma parte da minha renovação com Deus. Porque se eu quero chamar a atenção de Deus com o sacrifício, eu tenho que fazer algo diferente. E é desta forma que eu vivo, fazendo o impossível sacrifício para Deus, para que Ele também faça na minha vida. Então, eu chamo a atenção de Deus para que Ele me veja. Você notou, minha amiga e meu amigo? Deus é sabedoria, Deus é inteligência. Deus é poder, mas Ele é sabedoria. E Ele doa a sabedoria para o ser humano, para que o ser humano pense, raciocine, pese, faça uma avaliação, um exame introspectivo e então venha fazer a escolha certa. A palavra de Deus não pode voltar vazia para ele. Então, quando a pessoa coloca a sua cabeça, a sua inteligência na prática da palavra de Deus, obrigatoriamente tem que mudar a vida dela. Tem que mudar. Agora, é claro que a pessoa, às vezes, lê a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas mistura a sua fé na palavra de Deus com as suas malícias, com os seus pensamentos maliciosos, com os seus maus olhos, com a sua boca, com a sua língua ferina. Então, o que adianta a pessoa conhecer a palavra de Deus, por um lado, e por outro tem uns maus olhos, tem a língua ferina, é uma pessoa que tem um pensamento sujo, um pensamento de iniquidade. Então não acontece nada. A palavra de Deus, Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, nós vemos nesse rapaz, nesse baiano, aquela criatura que aprendeu o caminho do altar. Porque lá no altar, quando ele investiu no altar, ele investiu na sua cultura, nos seus ensinamentos, na sua profissão, e não resolveu o problema. Então ele investiu em quê? No seu espiritual, no seu lado espiritual. Ele partiu para obedecer a palavra de Deus, a palavra que vinha do altar. Ele praticou a palavra de Deus, pronto. A vida dele mudou porque o pensamento dele mudou. É o que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, tudo que você quiser mais, vão ser acrescentados. Mas primeiro, o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar aqui na sua cabeça, para que você então saiba o que deve fazer, para que então venha tomar posse das bênçãos. Agora, o problema é que há pessoas que, apesar de conhecerem a palavra de Deus, elas preferem priorizar suas malícias. E aí não consegue
nada com Deus, porque Deus é puro, é pureza, é santidade. Como é que uma pessoa que vive com um pensamento impuro quer combinar, quer se aliar, fazer aliança com aquele que é puro? Não dá, minha amiga. Não dá para você misturar as coisas. Para você obter o que Deus tem prometido, você tem que lavar a sua mente da sua iniquidade, da sua malícia, para que então você venha se purificar e então tomar posse daquilo que Deus tem prometido. Graças a Deus. Nós vamos então entrar em oração agora, e você que deseja ajuda para receber uma força, recebe essa oração nesse momento em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Deus vivo, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho, que deu a vida por nós e ressuscitou dentre os mortos, para que pudéssemos ter acesso ao Senhor por meio do seu nome, do seu poder e da sua autoridade. Eu entro na tua presença para pedir em favor de milhares de pessoas que tiveram uma década difícil. Hoje, no penúltimo dia desta década, pessoas que durante todo este ano choraram a perda de um ente querido, a destruição de um casamento, a perda de uma empresa, anos de estudos que não lhe proporcionaram nenhum sucesso, nenhuma realização profissional. Pessoas que choram, porque quando olha ao seu redor, não encontra a família dos seus sonhos. Pessoas que estão hospitalizadas, desejando a morte. Outros estão deprimidos, achando que não há saída para os seus problemas. Mas agora, através desta oração, o Senhor vai dar um sinal para esta pessoa, arrancando esta dor física, arrancando essa dor emocional, arrancando esse encosto que oprime, que tem viciado e deprimido e empobrecido a vida desta pessoa. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Deus, em o nome do Senhor Jesus, abençoe esta água e que seja ela um santo remédio para dar a esta pessoa a paz, a saúde, a força, a disposição para te buscar, ainda que seja no penúltimo dia do ano ou no último dia do ano. Mas que esta pessoa não ignore mais a tua existência, que essa pessoa não ignore mais a necessidade de te buscar, pois eu apresento a ti a vida de todos que estão hospitalizados, os que estão em casa, seja em um palácio ou em um barraco, os que estão agora, meu Deus, trabalhando ou presos, seja onde for, seja quem for, seja abençoado. Levante, amigo, o copo com água, pois eu o declaro consagrado, em o nome de Jesus que morreu e ressuscitou por nós. Beba desta água e receba a força, o toque do Criador aí onde você está. Coloque a mão sobre o tumor, a dor. Você que está pensando na morte, no suicídio, na separação, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Você que está angustiado, triste, solitário, coloque as mãos sobre o seu coração, porque eu repreendo todo o mal e ordeno, diga, em o nome do Senhor Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia! Outra vez, diga, saia!
saia! Mais uma vez, diga, saia! Todo mal. Abra os seus braços, amigo, amiga. Entregue a sua vida ao Deus vivo, que livrou você da morte. E não foi uma vez, nem duas, nem três. Nesta década que concluímos, neste ano velho, você chorou de tristeza, mas Ele quer converter as suas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Oh, meu Pai, abrace a todos, receba a vida de todos que oram comigo, pois eu os entrego a Ti e os declaro abençoados, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, meu amigo, minha amiga, Ele ouviu a nossa oração. Você já não está só nesta luta, estamos juntos e vamos sair desta década velha, deste ano velho, e iniciar um ano novo, uma década nova, na presença de Deus. Mas para isso é necessário que você pare de olhar para trás, que você se perdoe e que você pare de ficar esperando que os outros façam por você o que só você pode fazer por si mesmo. Por isso, perceba agora uma diferença no seu corpo, perceba uma diferença no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, entre antes e depois desta oração. Nesse penúltimo dia do ano, Deus deu um abraço em você, porque Ele nunca lhe rejeitou. Agora vamos buscá-lo, como por exemplo participando desta vigília da virada de ano, de década. Pode colocar a passagem bíblica, por favor, porque essa vigília da força, que é a vigília da virada, no livro de Daniel diz: quem conhece o Deus vivo é forte e ativo. É impossível alguém dizer eu creio no Deus vivo e ser passivo e ser uma pessoa inativa. É impossível. Quem conhece o Deus vivo é forte e ativo, proativo. Você é uma pessoa que tem disposição, porque Deus é forte. Pode colocar em tela cheia, Davi. Seu povo tem que ser forte, para que o mundo veja quem é o Senhor da sua vida. Meu amigo, olhe para mim, por favor, me responda. Quem é o Senhor da sua vida? Se você é uma pessoa que aceita a doença, o vício, o trauma, a miséria, a separação familiar como destino, karma, cruz, então Deus não é o seu Senhor. O Criador não é o seu Senhor. O Deus da Bíblia não é o seu Senhor. Porque o Deus da Bíblia, o Criador, esse é quem cura, que liberta, que prospera, que realiza o ser humano sentimentalmente, profissionalmente, que faz com que a família esteja unida. Essa vigília da virada vai marcar a sua vida, não por um ano, nem dois, mas por 10 anos. Vamos sair do ano velho e entrar no ano novo na presença da Santíssima Trindade, participando da Santa Ceia. Aqui no Templo de Salomão, não meça esforços para estar conosco. Iniciará às 22 horas, mas chegue cedo. Chegue cedo para agradecer a Deus, chegue cedo em espírito de oração, para que não haja afobação. Separe já a sua roupa, diga para o seu filho, para o seu irmão, diga para os seus familiares: se você me ama, então você vai me acompanhar à vigília da virada de década lá no Templo de Salomão. A única coisa que cobramos é a sua sinceridade. Vai iniciar às 22 horas e terminará à 00h15, para que você possa então voltar a casa e se reunir com os seus e desfrutar de um novo ano, de uma nova década na presença de Deus. Avenida Celso Garcia, 605 é o endereço do Templo de Salomão. Vamos participar da Vigília da Virada e Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Não esqueça, coloca mais uma vez o texto bíblico, por favor, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. O povo de Deus é conhecido pela força e por ser um povo ativo. Seja forte. Você foi fraco o ano todo para dar desculpas, para ficar se condenando, para ficar chorando pelos erros do passado. Repare esses 3 erros e olhe para frente, porque fé não é certeza do que se passou. Fé bíblica, inteligente, é certeza do que se espera. Pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. O Senhor é quem te guarda, a tua
sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Às portas de um ano novo, uma nova década, você já deve estar cansado de assistir aquelas retrospectivas, não é?